Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, agora num estúdio muito mais bonito. Estamos aí com uma decoração nova para poder levar o amor de Cristo a vocês e fazer o melhor para Deus, beleza? Rapidinho os avisos, pessoal, lembrando, dias 29, 30 e 31 de julho, agora teremos o Detox Teens, vai ser algo sobrenatural. Então você, adolescente de 12 a 17 anos, não fica de fora. Corre, faz a sua inscrição que vai ser algo maravilhoso. Deus tem muito para derramar na sua vida. Fechou? Sem mais delongas, vamos com ele. O nosso Japa está comigo aqui hoje. Denilson, estou sentindo sua falta. Wailon, seja bem-vindo ao Pode Crer Podcast e te dou as honras de apresentar a nossa ilustre convidada. Opa, com certeza, já estreando estúdio novo aqui, tô substituindo o Denilson, como o Gerson falou, eu também tô com muita saudade de você, Denilson, se recupere logo. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar essa nossa convidada incrível, que é a Leia Botelho, ela tá aqui. E, Leia, já vou começar... Seja bem-vinda, Leia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. O microfone é seu. Wailon. Vamos lá, Leia, eu queria saber se você já nasceu aqui em Rondônia, como que foi a sua história aqui, o que fez você chegar aqui em Ariquemes? Eu nasci em Pimenta Bueno. Aí de lá eu e minha família nos mudamos para Ouro Preto, e de Ouro Preto aqui para Ariquemes. Quando eu me casei, fui para Rio Branco, fiquei 7 anos lá e voltamos para cá. Essa é a minha história de nascer e me criar aqui mesmo, com abóbora, como diz meu pai, tudo aqui em Rondônia. Uau! Nascida e criada em Rondônia, como que foi a sua infância, o seu crescimento dentro de casa? Jesus Elias, um abraço, sou seu fã. Então conta assim, como que foi esse momento? Você já vem de um berço evangélico, como que foi esse desenvolver da sua vida? Vamos ouvir hoje de você. Ok. Então, eu fui criada assim dentro de princípios bíblicos, né? Porque meus pais eram católicos. Então fui criada nesse ambiente de missa aos domingos. Mas a minha conversão veio quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, que eu fui para Cuiabá para fazer cursinho lá, para vestibular. E lá eu morava em uma pensão, eu e mais umas 5 meninas. E uma delas era crente, né? E eu achava assim, ela diferente, porque ela lia Bíblia. Eu não tinha esse costume de ler Bíblia, achava que a Bíblia era algo assim muito bonito, mas muito difícil, não para ser lido no dia a dia. Sim. E ela lia Bíblia, ela escutava uns louvores muito bonitos. E uma coisa que é engraçada, que sempre que a gente dormia tudo num quarto só, aquele monte de colchão no chão, era bem assim, era bem república mesmo. E eu sou muito rápida, né? Eu levanto e vou cuidar e tal. E ela ficava muito tempo sentada ali de olho fechado. E eu pensava assim, ela fica se concentrando para levantar, né? Ela tem uma dificuldade de levantar. Eu pensava que o sono era pesado. E ela ficava ali muito tempo, tipo meia hora. E isso para mim, que sou uma pessoa que, vocês perceberam, eu falo rápido, eu ando rápido. E eu falava assim, nossa, ela tem uma dificuldade de levantar. Mas aí depois eu descobri que ela orava, ela estava orando, ela não estava assim tentando levantar. Sim. E aí um belo dia ela falou de Jesus para mim. E eu não me lembro nenhuma palavra do que ela falou, mas ela falou de Jesus. E naquele dia eu conhecia Jesus de ouvir falar, né? Pela Igreja Católica, mas eu não tinha, assim, ele não tinha se revelado a mim. E quando ela falou de Jesus para mim, eu chorei muito e algo aqui dentro de mim mudou. Eu literalmente, assim como diz na Bíblia, eu morri e nasci de novo, porque eu nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então foi assim que aconteceu a minha conversão. E logo em seguida meus pais tiveram problemas financeiros, não puderam me manter lá, né? E então eu tive que voltar para Ouro Preto, na época era Ouro Preto. E eu trouxe a minha fé comigo, a minha conversão, minha mudança de vida, de vestimenta, de amigos. Lá eles me encaminharam para uma igreja em Ouro Preto, na época era Batista, para eu ser acompanhada lá. E meus pais achavam muito estranho que eu vivia dentro da igreja. Então eles pensavam assim, o que essa menina faz tanto na igreja? Será que é namorado? O que será que é? Mas eu estava apaixonada. E o estilo de vida do cristão, ainda mais o recém-convertido apaixonado, é assim, sempre tem muitas atividades na igreja. Eu dava aula para os juniores, que eram meninas e meninos assim de 9 a 12 anos, envolvida com louvor também, com coreografia, com tudo. Eu me envolvia com tudo. Então era muito tempo dentro da igreja ali, envolvida com o povo, né? Da igreja. Sim. E aí eu ia trazendo as verdades para os meus pais bíblicas, de uma forma que Deus me deu uma sabedoria que eu não tinha maturidade assim espiritual na época, nem idade assim para ter maturidade, mas eu acho que Deus ele me direcionou para isso. Então, eu ia mostrando, meu pai que me lembra mais disso do que até eu mesma. Ele fala assim que eu pegava aqueles versículos chave assim que
que a Igreja Católica não ensinava, e eu falava, olha esse versículo aqui, que curioso. Então isso foi acendendo a curiosidade na vida deles, Sim. que eles estavam vivendo algo que não era bíblico, e eles nem sabiam, porque não tinha, até hoje não tem essa tradição de ler Bíblia, né? Uhum. Na Igreja Católica. E eles foram pesquisar, junto com padres e freiras, o porquê que estavam vivendo diferente dos versículos, e eles não souberam explicar, e alguns até chegaram a dizer para o meu pai assim, a gente não pode fazer nada, né? Vocês é que têm que fazer alguma coisa. E isso tocou eles de alguma forma, né? Mas eles continuaram na Igreja Católica, e quando a gente veio embora para Ariquemes, é que eu já fui logo frequentar o auditório, né, a igreja local em Ariquemes, e meus pais também. Minha mãe falou até assim, eu lembro, eu vou lá visitar, mas eu não vou trocar de igreja, vou continuar na minha igreja. Ela nunca foi na igreja dela aqui, nunca. Ela foi uma vez visitar e nunca mais saíram. E na célula eles nasceram, né, foram sendo edificados e ensinados, assim como eu também, e eles nasceram de novo, também se converteram, e essa é a minha história de conversão. Bacana. Legal. É isso aí. Você chega em Ariquemes em que ano? Não sou muito boa de datas, não, mas eu tenho 17 anos de casada, talvez. Bastante tempo. Nós É muito combinamos de não falar de idade. tempo. Beleza, fica tranquila. Eu não tenho, Mas vamos lá. não tenho muita facilidade Então, com quando vocês datas. chegaram em Ariquemes, você foi a responsável por encaminhar a família à conversão. Então, assim, Deus lhe deu esse propósito, assim, essa missão de ser a evangelista dentro de casa. Na verdade, dentro da minha casa, eu fui a primeira a se converter. Sim. Mas Deus usou uma tia que já morava aqui para sim. levar. Ela já era membro lá do auditório, né, Uhum. da igreja local em Ariquemes. E ela que nos convidou para Sim. estar junto com ela, servindo a Deus aqui, na nossa localidade. Mas em Ouro Preto, você foi Fui a primeira. a responsável pelo movimento todo. Você falou ali que seu pai, não sei se seu pai e sua mãe tiveram esse certo preconceito e tal em relação à sua conversão, porque querendo ou não, a gente tem uma mudança quando a gente realmente nasce de novo, a gente vê que determinadas coisas não são legais. No seu meio, vir para Ariquemes, eles já tinham meio que aceito. Você chega em Ariquemes e eles simplesmente aceitam, não, vamos, você encontrou o auditório, vamos ir. Teve algum momento assim que foi, criou essa barreira, igual sua mãe criou ali, ou foi algo muito rápido? Deus trabalhou muito rápido nisso? Muito rápido. Foi algo muito rápido. Minha mãe chegou a dizer, assim que a gente chegou, porque ela viu, né, eu já convertida, minha tia também agora, então duas, e aí ela já pensou, vão querer forçar a gente a mudar de igreja. Né? Então ela deixou bem claro. Mas a primeira vez que foram visitar e foram abraçados por uma célula, foi muito rápido. Né? Foi muito rápido. Eles se apaixonaram por esse modelo Atos de vida cristã. Sim. Eles se apaixonaram e até hoje estão aí. Bacana. Foi assim, foi muito rápido. Aí você começa a frequentar, vocês têm a célula, e como que foi esse andar? Marcelo já vem ali logo após, como que foi a questão da vida conjugal? Vamos... Tá, então, beleza. E aí eu fui para a faculdade, né? Sim. Por conta, a gente veio para cá, nós viemos para cá porque meu pai abriu uma lan house. Era, acho que a primeira do estado, uma das primeiras, Sim. a Hightech. E tem até um meme sobre ela, né? Que 1.000 cairão à sua direita, 10.000 fecharão à sua esquerda, e ela tá lá até hoje. É porque foi Jesus que fundou, né? Ela está lá até hoje, ela não fechou ainda, a Hightech tá lá e virou meme. Eu e meu irmão, a gente já falava esse meme quando a gente viu na internet que outras pessoas fizeram, né? Sim. Colocou a fotinha dela lá, tá até hoje. E aí nós viemos para cá porque meu pai é muito visionário, né? Sim. Muito visionário. Então ele falou assim, lan house é um negócio que tá dando certo, ele não era convertido ainda, então para ele estava tudo bem, uma casa de jogos, e até não tem assim nada de errado, né? Mas, enfim, e aí ele montou lá, ele e meu irmão, Danilo, que entende muito de informática, ficou super bonito, e a gente veio para cá para isso. Mas, assim que chegou aqui, se converteu, e ele já não se sentia mais à vontade, ele também alugava máquinas de fliperama em vários lugares do estado. E ele não se sentia à vontade, ele mesmo conta, porque as crianças deixavam de ir para a escola, às vezes, para ir jogar. E muitas vezes nos pontos, não ali na Hightech, mas nos pontos onde ele alugava as máquinas, eram pontos assim que às vezes as crianças acabavam, os adolescentes, às vezes até usando drogas, né? Porque então ele não se sentiu mais à vontade, e ele pediu para o Senhor que o Senhor ajudasse a mudar de ramo.
Meu pai fez algo assim muito incrível pela fé. Ele tinha uma vida muito estável. Não a Hightech, que a gente já vendeu ela muito rápido, mas as máquinas davam um lucro muito bom e pouco trabalho. Tanto que ele fala que ele pescava mais do que trabalhava. Né? Então era um lucro muito bom, mas ele não estava à vontade. Então ele pediu para Deus abrir uma outra porta. Foi que Deus abriu uma outra porta e ele desistiu desse ramo. Então foi assim que a gente veio para cá. Foi para abrir, porque a gente morava em Ouro Preto e lá não tinha lá não era propício, né? Aqui é maior, mais movimentado, Sim. Ariquemes. Até Então, o polo estudantil, ele é isso. menor, né? Uhum, E exatamente. aí você entra na faculdade. Exato. Sonho, sim, por conta da carreira. Hightech, eu achei que eu deveria fazer sistemas de informação, esse curso. Nossa. Por causa da Hightech, né? Computadores, jogos e tal. Influência ali, né? Aí foi eu e meu irmão lá para fazer a faculdade. E aí lá eu tinha uma professora muito boa, inclusive da matéria Sistema de Informação, programação em si, né? Eu gostava muito dela. E um belo dia eu tô chegando para aula dela e não era mais a professora, era um professor. E era o Marcelo. E eu não gostei dele. Falei, eu gosto. Nossa. Geralmente eu gosto mais. Geralmente eu gosto mais de professora. Elas são mais boazinhas, mais Né? queridas, elas são mais compreensivas. E os homens são mais brutos, né? Sei lá. E realmente foi essa a primeira impressão que eu tive dele. Falei, que chato. A professora saiu, entrou esse professor. Enfim, e ele continuou sendo chato, eu achava. Ele um excelente professor. Excelente, maravilhoso, espetacular. Mas aí um dia eu fui na sala dele e pedi um trabalho meu para estudar. E ele falou assim que não podia dar. Então eu achei ele chato. Mas depois, casada com ele, eu descobri, né, que ele não podia dar, é que ele não sabia onde estava, ele é muito desorganizado. Ah, tá. Ele Bacana. não sabia onde estava. Ele é uma cabeção grande, então ele anota tudo, ele lembra tudo, ele não precisa ter papel, né? Então, ele não sabia. E eu continuei achando ele chato. Mas aí eu fui conhecendo o Marcelo, ele foi me conhecendo. E eu falo sempre pro Marcelo, assim, e ele foi se aproximando de mim, a gente foi ficando amigos, no intervalo, sempre juntos, lanchando juntos. E foi, assim, uma amizade muito boa. Ele tinha uma pulseirinha que ele veio da Bahia, aquelas de promessas, não sei, sabe aqueles. Ah, sim. E aí eu falei, Marcelo, tira essa pulseira que eu te dou outra, isso aí não é de Deus não, deixa eu cortar. E eu arranquei quase que com dente aquela pulseira, ele deixou, né, arranquei e tal, prometi outra pra ele. Apaixonado. Não, eu queria, naquele momento, eu queria só converter um professor, né, mas eu confesso que eu gostei muito do caráter dele. Sim. Eu fui conhecendo, ele foi conversando comigo e me contando a história dele, eu achei muito bonita a história dele. Mas eu sabia que era um jugo desigual e que eu não podia pensar em outra coisa a não ser uma amizade. Mas isso foi indo, foi acontecendo, e o que me encantou, mulheres, vou contar pra vocês, meninos, na verdade, solteiros, eu vou contar pra vocês o que uma mulher de Deus gosta. Não é beleza, não é dinheiro, é um homem decidido. Ele quer você. Então, meninos, assim, a mulher, você mostrar pra ela que o que você quer ela. Eu decidi, eu orei, isso encanta qualquer mulher. Então, para os homens que estão solteiros, é isso. O Marcelo, ele decidiu que ele gostava de mim, que ele queria namorar e futuramente casar, e ele insistiu muito nesse ponto de namorar. Eu resisti por conta do jugo desigual, Sim. mas eu vinha orando, não para me casar, porque vamos combinar que casar é muito fácil, não é? Mas ter um casamento abençoado e um casamento que dure até a morte já é um desafio, já não é tão fácil. Então eu já estava orando para Deus que eu queria um casamento assim abençoado, um casamento segundo os padrões de Deus, segundo os padrões bíblicos. E eu estava fazendo um voto de 1 ano sem televisão, porque eu queria esse casamento com um marido muito especial. Então eu orava, eu gosto de orar detalhes e anotar. Então eu orava para eu lembrar até, para agradecer e para saber que foi Deus, né? Porque afinal de contas só eu e ele sabemos dos detalhes. Sim. Então eu orava por alguns detalhes em relação ao meu esposo e as coisas físicas que eu pedia é que ele fosse alto e inteligente. E uma característica dele é que ele fosse muito apaixonado. Mas muito apaixonado. Por quê? Porque para a mulher ter essa segurança, né? De não ficar preocupada se o marido ama, né? Então, isso era importante para mim. Que ele fosse, assim, demonstrasse, fosse realmente um marido que me amasse muito. E o Marcelo veio exatamente assim, então não tinha como não ser ele, né? E as outras características que eu pedi, que fosse um homem de Deus, e realmente eu vi ali no caráter do Marcelo um homem de Deus, já. Só faltava conhecer Jesus. E eu falo para ele que o que ele gostou em mim não foi eu, foi o Espírito Santo. Porque eu estava muito bem comigo mesma e com o Espírito Santo. E uma dica para as mulheres agora, se você quer atrair o seu príncipe,
seja satisfeita consigo mesma, cheia do Espírito Santo. Isso atrai muitos príncipes. Porque, assim, se a gente está bem conosco mesmo, com a gente mesmo, isso atrai pessoas, não é verdade? A mesma pessoa que ela não está bem com ela mesma, afasta as pessoas. Por quê? Sim. Ela vai murmurar, ela vai reclamar o tempo todo, Verdade. e a vida é chata, é um E pessimismo. ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa assim, Ninguém não. aguenta. Então, quando você tá bem com você mesma, satisfeita só com você mesma, que você não precisa de ninguém para se complementar, além do Espírito Santo, isso atrai pessoas, atrai amigos. E o Marcelo, eu tenho certeza que o que ele gostou em mim foi isso, porque na faculdade era assim, ó, de mulher atrás No- dele. Nossa, Professor, a gente tava no, Gatão. a gente alto, anda rebolando. Já perceberam que não anda rebolando? Não Agora reparei, eu vou começar não, mas. agora que eu vou Anda. começar a reparar. Então, todo inteligente, um excelente professor, um excelente professor. E então eram muitas mulheres, inclusive professoras, no intervalo, eu lembro que tinha uma professora. E eu tô conversando assim com ele, eu olho, a mulher olhou ele assim, de cima e embaixo. Sabe aquele olhar? Vamos combinar, tipo assim, mais tarde, aquele olhar. Eu falei, que é isso, Marcelo, né? E era assim, e ele viu a diferença em mim, que eu não estava assim. Eu não estava assim, eu tinha algo a mais, né? Então não foi fácil namorar comigo, não foi fácil. Isso que eu passei de ser apenas algo para ele paquerar e passei a ser algo que ele desejou se casar, porque ele viu que era diferente. Então era o Espírito Santo. Então eu falo para ele e eu creio com toda a convicção que ele se apaixonou pelo Espírito Santo. Então ele já era um convertido sem saber. E foi só uma questão de tempo, só 10 aninhos para uma Nossa. entender a Jesus. Mas ele sempre teve esse caráter maravilhoso que vocês conhecem. Então ele já tinha todas as ferramentas, só faltava conhecer Jesus mesmo e se render. E graças a Deus hoje vocês sabem que ele está super Que envolvido legal. mesmo com Jesus. Bacana. Aproveitando já que entrou nesse assunto aí da faculdade, eu tinha uma pergunta mais pro final, mas já vou fazer agora, já que tá nesse mesmo assunto. Teve um videozinho que você e o Marcelo gravaram lá no Dia dos Namorados no Jornal Detox, não sei se vocês lembram. Sim. Aí o Marcelo, logo que você contou, assim, logo que vocês conheceram, aí ele falou assim que a Leia entrou na faculdade só pra ela arrumar um marido, que ela nem terminou o curso, e agora a gente sabe que você já é formado em Direito, né? Direito. Então aquele curso realmente de TEC você não chegou a terminar. Aí, Não. mas o que te levou a fazer o Direito, assim, como que foi essa transição? Ótimo. Então, eu fui fazer o curso, como eu falei para vocês, por conta da empresa, achava que ia desenvolver alguma coisa ali, melhorar, né? Mas depois que eu comecei o curso, eu descobri que não era para mim. Eu conheci o Marcelo e a gente começou a namorar, e eu troquei ideia com ele, e ele disse que realmente, Leia, não tem nada a ver com você. E eu parei o curso, continuei só trabalhando, e nós já namoramos, assim, com a intenção de casar mesmo. Mas a gente ia casar dentro de uns 2 anos e meio, porque ele pagava a faculdade do irmão dele, então ele queria terminar. Mas enfim, ele foi convidado para ir para Rio Branco para coordenar um curso de sistema de informação lá. Sim. E ele, Léo, eu vou embora, a proposta é muito boa, vamos comigo. Eu falei, só vou casada, né? Então nos casamos e fomos. E lá eu fui estudar uma matéria de direito administrativo, para um concurso a nível médio mesmo, que eu queria fazer enquanto eu fizesse uma faculdade. E quando eu tive encontro com essa matéria de direito administrativo, eu me apaixonei. Eu falei, gente, isso é muito bom de estudar. Eu quero fazer direito, falei para o Marcelo. E ele, então, fechou. E comecei a fazer direito. E meninos, assim, na sala de aula, durante o curso, eu não sou gênia em nada, assim, não era aquele gênio. Sempre tem um gênio na sala, né? Tem o Sim. gênio do direito penal, tem o do constitucional, que sabe Conhecido como tudo. CDF. Tem o do direito civil. Eu não era gênio em nada, mas as minhas notas eram as melhores em todas as matérias. Nossa. Em todas. Mas, aliás, se você não era gênio, não tem essa memória privilegiada também, como que você era melhor em todas? Porque eu era apaixonada. Eu estudava muito, eu me dedicava, para mim não era dificuldade nenhuma ficar horas em cima de um livro estudando. E eu queria muito aquilo. Eu já tinha começado uma faculdade, não tinha terminado, então assim, para mim era uma questão de honra e paixão terminar aquela faculdade, dar o meu melhor, passar logo na UAB, e foi o que aconteceu, eu passei de primeira. Uau. E o Marcelo, como ele era coordenador de um curso, ele me deu uma informação muito privilegiada. Porque ele tinha acesso lá ao sistema, então ele falou assim, Leia, a sua média, ela é a melhor não só do seu curso, de toda a faculdade, toda a existência da faculdade, a sua média geral é a melhor. Então, assim, para vocês terem uma noção do que pode fazer uma pessoa apaixonada, não é cabeça, não é inteligência, é paixão mesmo. Então, eu sabia o que eu queria terminar aquele curso, eu fiz a OAB para quê? Para advogar durante 3 anos, porque eu queria ser juíza, né? Uhum. Então, para eu entrar na magistratura, eu precisava de 3 anos de prática. Então, eu passei na OAB de primeira, fui advogar e já comprei um curso para juíza. E
E fiz ali a minha planilha bonitinha de estudo. O Marcelo falou assim: vai ficar uns 2, 3 anos em casa só estudando e eu vou trabalhar. E aí a gente combinou assim e estava tudo certo. Então foi assim que eu me deparei com direito, fiz dessa forma apaixonada. Eu estou falando tudo isso com tanto detalhe para você entender depois o que aconteceu. E vou até seguir, posso seguir nesse Com testemunho? certeza. Tudo seu. Beleza. E aí fui me preparar, comprei um curso, vou ser juíza, né? E comecei a estudar. E como eu disse para vocês, tenho muita facilidade de estudar, sou muito disciplinada de estudar sozinha em casa. Foi assim que eu passei na OAB, foi assim que eu fiz tudo, sempre estudando sozinha. E eu me organizei, né? Ó, nesse momento, a minha agenda do dia, né? Eu tinha minha filha pequenininha, uns 4 aninhos, e eu falei, até dessa hora a tal hora eu vou estudar, vou cuidar da casa nessa hora, vou cuidar da Liza nessa hora eu dou atenção pro marido. Enfim, a minha agenda estava bem, bem bonitinha ali, como toda metódica, estava toda organizada. E aí o Senhor tocou no meu coração, que horas você vai me buscar? Né? Porque assim, uma pessoa convertida e quando eu fui embora para Rio Branco, lá tudo muito grande, não conhecia ninguém, o esposo não convertido, a minha dificuldade de me manter assim envolvida no reino como eu era foi muito grande. Então o Senhor teve muita paciência comigo, porque eu fiquei assim aquela crente mais de orar em casa, de quase não ir à igreja, porque eu era sozinha nisso. Então quando eu voltei, o Senhor disse tipo, Lé, agora para de beber leitinho, chegou a hora de comer comida sólida, que horas você vai me buscar? Então eu falei, então tá, eu reorganizei a minha agenda e coloquei um momento para buscar o Senhor. E aí nesse momento de buscar o Senhor, eu comecei, eu lia a Bíblia, eu orava, eu assistia pregações pela internet, e eu conheci o pastor chamado Mike Murdock, e eu comecei a assistir as pregações dele, e aquilo deu uma reviravolta na minha mente, e o Senhor falou muito forte comigo, que eu precisava honrar os meus pais, meu pai, na época, ele deixou os fliperamas e foi cuidar de uma empresa de sucatas, lá no 9, uma empresinha pequena, um predinho alugado, bem simples, lá no 9, que trabalhava com sucata mesmo, né? E aí o Senhor falou assim, Léo, você precisa honrar seus pais. A minha mãe precisava de ajuda, ela pedia direto para mim, não para eu abandonar o que eu estava fazendo e ir lá cuidar da empresa, mas para eu ir lá só cobrir as férias da minha tia. Na época tinha uma tia que trabalhava com a gente. E aí o Senhor falou muito forte comigo para eu ir lá ajudar. E falou mais, falou assim, eu vou fazer grandes coisas naquele lugar. Naquela empresinha de sucata na Boca do 9, um predinho alugado, tudo muito simples. Onde tem sucata tem o quê? Tem rato, tem barata, tem mau cheiro, né? A gente disputava o café da manhã com os ratos. E era muito simples. E eu larguei tudo e fui lá. E falei, pai, Deus mandou vir aqui. E ele falou que vai fazer grandes coisas nesse lugar. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não tem como uma pessoa tão apaixonada em algo que ela está fazendo, né? Que é uma carreira assim glamurosa, Sim, né? De claro. juíza, o direito em si. E eu largar tudo para ir para uma empresinha de sucata, isso é de Deus puro, porque não tem como, eu não faria isso, eu sozinha. Então Deus mandou mesmo, eu abandonei e fui, né? E o Senhor falou que faria grandes coisas e realmente ele fez. Eu vou já falar o final, mas depois eu vou falar o processo, que é muito importante. E hoje nós estamos num prédio próprio, muito grande, o Jefferson conheceu, lá no setor industrial. E somos não mais uma empresa de sucata, mas de ferragem, uma pequena indústria, né? Temos máquinas muito boas lá. Coisa linda de se ver. Deus fez coisas muito lindas, não? Uma equipe enorme, e tudo mudou. Realmente, Deus fez grandes coisas naquele lugar. Mas o mais importante na caminhada de um cristão não é a linha de chegada. O mais importante é o processo. O que eu estou usufruindo hoje não fez nada na minha vida espiritual, mas o processo que eu passei para chegar até ali fez toda a diferença para mim. Eu amadureci muito na vida espiritual. Foi quando virou a chave da minha vida de uma cristã que bebia leitinho, numa vidinha mais ou menos de salva, para alguém envolvida com o reino, com intimidade com Deus, ouvindo a voz dele, ele revelando coisas para mim, me usando, né? Então foi isso, foi esse processo. E como foi esse processo, Léa? Eu mesmo pergunto para mim, como foi esse processo? Foi muito difícil. Foi terrivelmente difícil, porque todo o processo, Romanos 8:28 fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mas eu falo para vocês que as coisas boas não cooperam tanto, mas as coisas que a gente acha que são ruins, essas cooperam para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Estica. Realmente, nos faz crescer espiritualmente, nos leva a um lugar novo, assim, mais perto de Deus. E foi muito difícil, né? Eu tô lá desde 2013,
com mais ou menos 5 anos, foi uma escassez financeira terrível, muitas dificuldades. A escassez financeira era a base da dificuldade, mas tinham outras, muitos desafios, muitos problemas para resolver. Eu chegava em casa muitas vezes querendo fugir, querendo não voltar mais. Às vezes eu entrava no meu quarto sem o Marcelo ver, sem a Liza, e eu não chorava, eu urrava que eu queria sumir, porque eu não estava dando conta. Eu não estava dando conta de tudo aquilo. E essa escassez durou, e até que eu gosto muito, a minha história preferida na Bíblia é a história de José, que Deus deu sonhos para ele e realmente realizou esses sonhos na vida dele, mas teve todo um processo, não teve? Antes de José governar o Egito, ele foi traído, ele foi jogado num buraco, ele foi preso injustamente. Então foi todo esse processo preparando José para governar uma nação e salvar todo o seu povo de uma fome. Não é verdade? Sim. Então foi todo esse processo que José passou que preparou ele para não ser um rei soberbo, um governador soberbo. Então Deus me preparou para que hoje, onde eu estou, aquilo que você viu lá, as bênçãos que Deus fez por nós lá na empresa, para que eu não me sentisse soberbo e para que eu tivesse certeza de que não fui eu quem fiz, não foi meu pai quem fez. Ele nos prosperou no meio da pandemia, em 2020. Foi quando virou a chave da empresa da escassez financeira e começou a prosperar. Começaram assim a melhorar financeiramente no meio da pandemia, onde muitas empresas estavam fechando as portas. Muitas empresas, a nossa estava prosperando, porque Deus quis dizer para mim assim: vai ser eu que vou fazer. Eu que vou fazer. E por que eu falei da história de José, que é a minha preferida? José, eu achava que José tá sofrendo muito, Deus. 10 anos preso, é muito tempo, eu achava. E aí tinha aqueles 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, de escassez, não é? E eu já estava vivendo 7 anos de escassez. Eu falei, Senhor, cadê os 7 anos de fartura? Me deixa viver. Como a minha história preferida é de José, eu ficava me baseando nele, falando, Senhor, eu já administrei uma prisão, porque para mim era uma prisão aquilo ali, aqueles problemas financeiros. Agora eu quero administrar um palácio. Eu quero administrar dinheiro, eu tô cansado de administrar dívidas, saldo negativo, que era isso que eu fazia. Eu tinha que rebolar, eu tinha que chorar aos pés do Senhor, me ajuda, como que eu faço aqui, ideias, e parecia que, durante todo esse processo, parecia que portas se abriam, mas não se abriam, se fechavam, e parecia que agora vai vir algo novo, e não vinha. Mas quando o Senhor decidiu fazer, Ele fez. Ele fez, ele mudou toda a equipe, ele mudou o nosso ramo, ele mudou nossas ideias, ele mudou a forma da gente ver e agir, trabalhar, ele fez. É incrível o que ele fez. Não teria como eu fazer, não teria como meu pai fazer. Ele fez. Então, por isso que eu falo da história de José. Porque esse processo na nossa vida, se vocês, alguém que está nos assistindo, estiver passando por um processo muito longo, às vezes você pensa que é um deserto sem fim, mas é assim mesmo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dele é diferente. O que a gente tem que fazer? Aproveitar o processo, crescer no processo, buscar Deus no processo, para que a gente não fique apenas num deserto, passando sede, mas que a gente fique lá buscando intimidade e vendo aquilo que ninguém está vendo, sentindo aquilo que ninguém está sentindo e vivendo um novo de Deus. É para isso que serve o deserto, a tempestade, o processo. Ele é mais importante para mim do que a linha de chegada. A linha de chegada é tipo assim, é um bônus, mas o processo é o mais importante. Sim. Então essa é a história. Nossa, que incrível. A gente vê aí esse momento, voltar um pouquinho ali na época do leite, né? Quando você decide, quando o Marcelo recebe a proposta de ir pro Acre, vocês ainda não estão casados, ele ainda é uma pessoa ímpia. Ele ainda está num processo que ia durar um bom tempo, vamos dizer assim. E aí você se vê nesse momento de assim, eu preciso abandonar tudo aqui, ou seja, eu preciso deixar a igreja, família, e vou para o Acre e vou casar com essa pessoa. Lógico, você já tinha conhecido ele, você tinha uma noção de como ele era, você conhecia um pouco do coração dele, aquilo que ele te deixou ver, mas você via que ele sim tinha caráter e tudo mais. Mas como foi para você essa questão, tanto de escolher ir, sem saber mais ou menos como seria, tanto na parte vamos dizer, financeira de trabalho, quanto na parte emocional, quanto na parte espiritual em relação ao preconceito. Houve esse preconceito em relação aos irmãos, família, não, é loucura. Conta mais pra gente aí. A princípio do nosso namoro, na verdade não é um preconceito, né? Meus pais, eles não eram muito a favor
da gente namorar pelo fato dele não ser convertido. Sim. Mas à medida que eles foram vendo como a gente se relacionava, a nossa amizade acima de tudo, né? Eu e o Marcelo, e o caráter dele, eu acho que eles também se apaixonaram, porque eles acabaram concordando. E preconceito, eu acho que eu não sofri muito preconceito. E medo de ir embora, eu também não tive medo, porque eu gosto de coisas novas, e a gente ia viver algo novo lá em Rio Branco. E foi realmente muito bom enquanto a gente esteve lá. A parte difícil foi eu não ter esse companheiro igual eu tenho hoje, companheiro de fé, né? Era só meu esposo, muito querido, sempre. E o casamento é um desafio, não é Sim. mesmo? Para os crentes, para os não crentes, é um desafio, porque eu fui criada de uma forma, ele foi criado de outra forma, são personalidades diferentes. E tem esse desafio da gente se organizar, um ceder, o outro ceder, e foi um desafio, né? Teve momentos que foram muito difíceis, todo casal passa por isso. Mas a diferença é quando a gente coloca Cristo no centro, esse casamento sobrevive. E eu falo para vocês, ele passa assim de um patamar de eu estou casada porque eu tenho que estar, para aquele assim, uau, eu tenho o melhor casamento do mundo. É Cristo. Passa essa fase, entendeu? Difícil. Então, assim, teve as dificuldades? Tiveram muitas dificuldades. E foi uma época em que eu falei para vocês, né? O Senhor foi muito longânimo comigo, porque eu vivi lá em Rio Branco, esses 7 anos que estivemos lá, cuidando mais da minha vida mesmo, estudando, cuidando da casa, cuidando do Marcelo, e ele trabalhando muito, muito. Ele era coordenador, professor, e se envolvia com outros cargos que apareciam para ele, então ele trabalhava muito. Então a nossa vida foi mais cuidando da gente mesmo, né? Nunca abandonei a fé, mas não era assim envolvida com o reino. Então a maior dificuldade foi essa, não ter alguém para caminhar comigo. Eu ia à igreja, mas eu também não conseguia se engajar, me envolver. Cheguei a trocar de igreja algumas vezes porque o Marcelo tinha amigos que frequentavam outra, e ele falava assim: se você for nessa, eu vou. E eu ia, ele ia comigo uma vez só e nunca mais ia, eu continuava sozinha. Essa foi a maior dificuldade, mas o Senhor maravilhoso trouxe a gente de volta para minha casa, né, que é a igreja local em Ariquemes. E aqui realmente eu me sinto em casa, já participando de célula e foi envolvendo ele, de certa forma, e estamos hoje aqui todos servindo a Deus. E foi maravilhoso, foi incrível. Eu vou contar como eu conheci o meu líder, o Wagner. Na verdade, tem que contar um pouco antes. No meio dessa trajetória de dificuldades da empresa, do processo, não teve só os problemas da empresa. Eu tive um outro problema, algo muito difícil que eu tive que passar em 2017. A gente ainda estava passando por escassez financeira, ainda era muito desafio aquela empresa, ainda era muito sofrimento para mim, muita luta. E em 2017 eu recebi um diagnóstico que eu estava com câncer. Foi um susto, foi muito triste mas eu vivi algo incrível, incrível, de ver Deus preparando pessoas para tudo que eu precisava. Lá na empresa mesmo, eu sempre gerenciei tudo, financeiro, funcionários, e agora? Eu teria que ficar um tempo afastada. Mas o Senhor preparou uma pessoa muito especial, a Aline, e ela veio um pouquinho antes de eu adoecer e saiu um pouquinho depois. Ela foi lá só para isso, só para cuidar da empresa. Uma pessoa de Deus, de confiança, aquela que sente a sua dor, que se coloca no seu lugar. E ela tomou meu lugar lá, cuidou de tudo enquanto eu estive fora. E outra coisa, meu esposo, né? Durante o tratamento, lá em casa é assim. Acho que na maioria dos lares é assim. É a mulher que cuida de tudo, né? Ela que cuida dos filhos, ela que sabe que remédio que dá para dor de cabeça, para febre. O Marcelo não sabe nada. O que é um antitérmico, um analgésico, um antibiótico? Até hoje ele não sabe muito, mas eu é que cuidava deles, da Liza e do Marcelo. Ele era tão frágil, eu tenho que contar uma coisa engraçada, ele era tão frágil assim, a respeito de enfermidade. Teve uma vez que ele estava sentindo assim umas pontadas na cabeça, e ele sempre foi muito preocupado. Léo, eu vou me consultar. Falei, tá bom, vai lá se consultar. E ele foi no clínico geral. O clínico geral pediu vários exames e falou assim: Marcelo, vai no cardiologista, né? Pode ser, seja uma coisa do coração. Ele já chegou em casa arrasado, me chamou assim para conversar. Leia, talvez eu tenha problema de coração. Nossa. Eu já marquei o cardiologista, mas eu quero que você já vai verificando para mim cirurgia. Ele já queria que eu... Pra você ver o nível de preocupação e fica como um gatinho, Era só fazer um eletro, o cara já foi... Ele já queria que eu fosse atrás, já visse questão de cirurgia, de tudo, caso ele tivesse um problema de coração. Nossa. Esse era o nível de preocupação do Marcelo e de despreparo para uma enfermidade. Mas quando eu fiquei doente, esse gatinho ele se transformou em um leão.
Porque eu fiquei perdida, né? Você fica meio tonto e quando é com você, você não sabe muito o que fazer. E ele tomou a frente, o Marcelo se transformou. Ele me agarrou por um lado, agarrou minha filha pelo outro e cuidou da gente nesse tempo. E ele foi atrás de informação, porque eu não sabia nem perguntar. A gente fica meio com medo de perguntar, de saber o nome, o sobrenome dessa doença, que ela tem nome, ela tem sobrenome, porque são muitas variações. Se é aquela que é fulminante, se eu vou morrer logo, se vou demorar para morrer, se eu vou morrer. Porque é assim. E ele que ia tomando a frente. E ele pesquisou e conversou com muitas pessoas e foi atrás de documentação. Ele literalmente, muitas vezes, me carregou no colo, literalmente. Então tá, vamos nos tratar, você vai se tratar lá no Hospital do Amor, lá é o melhor, já pesquisei, me levava e perguntava tudo para o médico e cuidava das medicações e se informava. E quando eu estava super bem, porque eu tenho que contar outro detalhe, naquele ano o Senhor me preparou para aquilo, né? Eu estava com uma sede, foi em 2017, eu estava com uma sede muito grande de Deus. Então eu decidi que aquele ano eu ia viver assim o máximo de Deus. Eu ia buscar, então eu passei a orar mais, ler mais a Bíblia e comecei curso de teologia e lia muitos outros livros inspirados, né, de autores cristãos. Para vocês terem uma ideia, com a sede que eu estava, isso foi em outubro. Eu já tinha lido naquele ano 37 livros. Nossa. Fora a Bíblia, 37 livros. Nossa. Como eu sou metódica, todo livro que eu lia, eu tirava uma fotinha e jogava numa pastinha. Por isso que eu sei que são 37. E eu já tinha lido tudo isso. Então tava assim, parece que Deus estava me preparando para algo, né, que eu ia passar, que ia me dar não sei, uma baqueada. Então eu fiquei bem, porque eu estava bem. Então, assim, chora, fica tonta, fica preocupada, mas segui bem e glorificando a Deus e cuidando da minha família, para eles não perceberem que eu estava assim baqueada. Mas quando a medicação começou a fazer efeito, que eu fui ficando debilitada, muito magra, né, frágil, sistema imunológico, minha imunidade baixa, feia demais, que fica assim, a pessoa ela fica parecendo baixa, lá em... porque você fica, eu já sou magra, fiquei muito mais magra, fiquei com a pele escurecida, tudo isso que esses tratamentos fazem, e me sentia feia, sem nenhum cabelo, nenhuma parte do corpo, parecia assim um filhote de rato, uma lesma, é feio mesmo, né, e o Marcelo, ele cuidava de mim. Aí, quando eu já comecei a sentir o efeito desses medicamentos no meu corpo, aí eu baquei de verdade. Baquei de todas as formas mesmo, né? De autoestima, a saúde mesmo. Desmaiei uma vez, bati a cabeça no chão, fui para o hospital. Nossa. Outra vez fiquei internada uma semana porque a minha imunidade estava muito baixa. Então, eu precisava ficar uma semana internada para não morrer, porque eles diziam assim, se der febre nesse período, você pode morrer. E me deu febre, então precisei ser internada. Nossa. Então, teve vários desafios. E o Marcelo, um leão, cuidando de mim de tudo e me fortalecendo quando eu estava frágil, chorando e achando que realmente eu ia morrer. E ele, você não vai morrer, você já foi curado. Uma fé que eu não sei de onde veio, incrível, incrível, e uma alegria. Cantando o tempo inteiro e me dizendo que eu era linda e me fazia me sentir linda, porque ele me elogiava o tempo todo, ele ainda faz isso, mas hoje é até mais fácil, mas naquela época eu não estava nada linda, mas ele me fazia sentir linda e amada do mesmo jeito. E homem maravilhoso de Deus. Como Deus trabalhou na vida do Marcelo. E ele amadureceu muito. Ele era recém-convertido, então a gente tinha uma preocupação, eu e toda a minha família, que ele pudesse, assim, não sei, de repente até desistir, né? Mas que Deus é esse, que eu acabei de me converter. Culpar Deus, né? Culpar Deus. Minha esposa ficou doente, mas ele não fez isso. Ele teve uma fé incrível e ele nos sustentou até todo o tratamento, o término do tratamento. Uau. E hoje está aí um homem crescendo em Deus, cada vez mais se envolvendo. Olha, eu vou dizer para vocês, vivam o processo, não desistam no meio do processo, porque logo depois desse lugar de conforto, dessa zona de conforto, depois do processo, tem algo lindo, extraordinário, que a gente só vive quando a gente se rende, realmente fala, Senhor, estou deixando aqui os meus sonhos, ser juíza, estou deixando aqui os meus sonhos, viver esses que eu amo tanto, né, o direito, para viver os seus sonhos, para cuidar dos meus pais, porque o Senhor mandou. Faça isso. Não vai ser fácil, não vai ser. Mas o que a gente vive depois é extraordinário. É algo que é um pedaço do céu mesmo. É algo que eu não sei explicar. Não é bem material, não é realização pessoal, é realização espiritual. Que é algo que nos... Não sei, eu não sei explicar. É uma alegria que não tem explicação. É isso. Uau. Acho que eu falei tudo. Muito bacana. Tá maravilhoso. Pode continuar o quanto você quiser. Incrível, que história Mas, linda, nossa. Leia, você conta tudo isso, é algo assim, para mim é invejável a fé,
como vou colocar, a sua forma de lidar com todas as situações. E a gente vê você ministrando, a gente vê o Marcelo ministrando, a gente vê você falando, a forma de falar, o amor com que você fala, mesmo falando dos momentos mais ruins da sua vida. Você fala com amor, você fala como se diz, com a alegria de ter passado. Eu acredito que sabendo que aquilo ali foi Deus que fez você passar e ele já tinha te dado a vitória. E é sempre assim, você é sempre assim, quando você prepara uma mensagem, quando você precisa falar para alguém, quando você se preparou para vir no podcast, apesar do pouco tempo que você teve ali, mas isso é natural de você? Como que funciona essa sua questão de preparação de uma mensagem e como que é a Leia por trás, no backstage, no momento de intimidade com Deus? Tudo isso de ministrar, de vir aqui no podcast, é bem tranquilo pra mim, como se fosse um parto. Bem tranquilo. Ah, sim! Parto normal, sem anestesia, é bem tranquilo. A minha vontade, Leia, é falar assim, não, me deixa aqui no meu conforto, no meu cantinho. Não é fácil você se expor, não é fácil você ministrar no sábado à noite, é muito difícil. É muito abraço, difícil. Marcelo, sabadão, sei que é você. Sabadão é ele. Eita. E realmente, assim, mas o que eu decidi depois que Deus me deu mais tempo de vida? O que eu decidi? Fazer a vontade dele. Porque a gratidão é tão grande, quando a gente passa por algo assim, que pensa que você não vai, que você já vai morrer, que já acabou o seu tempo aqui, você descobre que Deus te deu um pouquinho a mais, cada dia é muito importante. Eu celebro um copo de água. Sabe o que é celebrar, beber e celebrar? Tem gente que bebe e nem percebe que está bebendo. Eu celebro. Eu fecho os olhos e celebro. Eu celebro uma refeição simples em casa. Eu celebro um momento que eu estou em Marcelo Elais, ele brincando e rindo e fazendo gracinha. Por dentro eu estou celebrando porque eu estou aqui. Entendeu? Então, quando Deus me pede algo, mesmo que seja difícil para mim, seja desconfortável, eu digo sim. Sabe, sem acreditar que eu vou indo, sabe? Sofrendo, gemendo, chorando, eu vou indo. Nessa última ministração mesmo, foi muito engraçado. Eu estava assim com a Liza, o Marcelo viajando a trabalho, né? E eu com a Liza, e já com muitos compromissos, eu tendo que administrar bem o tempo, compromisso com casa, com trabalho, com a igreja. E aí, quando eu olho no meu celular, a mensagem de ministrar nesse último sábado. Nossa. E eu olhei, a minha filha estava perto de mim, eu falei, ai, Senhor, agora eu não vou conseguir, minha agenda está muito cheia, e fora o nervosismo, né? E eu, Senhor, eu não vou conseguir, meu Deus, e agora, o que eu faço? E eu fui lá naquela mensagem que eu recebi para ministrar e escrevi, amém. A Liza riu tanto, e a mãe enlouquece, chora e tal. E eu falei, filha, porque o reino é assim, a gente não faz aquilo que está na nossa capacidade, é Deus que vai fazer. E eu não posso ficar no meu conforto, eu tenho que sair da zona de conforto, porque reino é isso. E depois que a gente fala um sim querendo dizer não, a gente vive o melhor de Deus. Uau. E é assim que eu faço, mesmo sabendo que eu não sou capaz, mesmo não querendo, mesmo sendo desconfortável, mesmo sendo tímida, eu falo que sim e vou, e Deus faz, é Ele que faz. Então é Ele que faz. E é assim, e para eu, e nesses desafios, eu busco muito o Senhor. E quando eu recebo um desafio desse, eu vou me preparar. Eu tenho que buscar a Deus, porque se eu for sozinha eu não consigo. Então eu tenho que buscar a Deus muito em oração. Tenho que buscar muito a Deus. Nessa última ministração mesmo, que foi baseada em um livro, mesmo sendo baseada em um livro, não foi o resumo de um livro. Porque se eu só resumisse o livro e fosse lá ministrar, eu ia ficar muito nervosa, eu ia falar coisas de mim mesma, sem profundidade. Então eu vou para Deus. Eu vou para o meu secreto, eu fecho a porta do meu quarto, eu ajoelho, eu choro, eu oro, eu escuto louvor. E aí ele fala comigo, eu vou escrevo. E tanto que se vocês lerem o livro e assistirem a ministração, tem muita coisa lá que não tem no livro. Coisas que Deus me falou, eu falo assim, uau, é muito bom buscar Deus. E quando eu estou preparando uma ministração, seja para célula, seja para o sábado à noite, seja para lá num dos projetos, eu fico meditando o tempo todo, eu estou trabalhando e eu estou meditando, e se eu falo alguma coisa comigo, uma observação, algo a mais, eu vou e anoto. Então é de onde vêm as coisas mais profundas, é dele, é de meditar nele. O dia todo, a gente não precisa ter um momento só de devocional. É importante ter esse momento de devocional diário, é importantíssimo. Mas a nossa vida tem que ser um devocional. Você está dirigindo? Pensa em Deus, fala com ele, ora em línguas se você é batizado em línguas, porque quando você ora em línguas é o Espírito Santo usando a sua boca para orar.
Então, assim, eu estou ouvindo um podcast, eu estou ouvindo uma ministração, vou lavar louça, vou na lavanderia, eu não consigo fazer só uma coisa. Eu gosto de aproveitar esse tempo. Aí eu Sim. coloco uma ministração e vou ouvir, e eu aprendo muito. E então eu gosto, assim, de estar sempre em busca, de ter uma vida funcionando como um devocional, porque daí eu vou crescer muito mais do que ficar só vivendo assim a realidade natural e nem pensar em Deus, e à noite vou falar com ele, eu vou estar tão fria, porque a gente passou tanto tempo separados, Né? então eu prefiro passar com ele o tempo todo, orando, pensando nele, eu acordo, eu penso nele, eu tô pensando nele o tempo inteiro, e falando com ele, e orando, e assim funciona. E o meu estilo de vida tem que ser assim, tem que ser muito assim, porque se não for assim, eu não dou conta. Então eu descobri que esse lugar de busca, de intimidade com Deus, de ter uma vida funcionando como um devocional, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque é ele que faz. A gente não precisa fazer, né? A gente só se dispõe. Só fala assim. Show de bola. Nossa, que inspiração. Uau. Então, você vai fazer pergunta? Pode fazer. Fica à vontade. Não, é porque assim, eu já ia perguntar, né, ali a parte do momento de intimidade, né? Se você teria algum horário fixo, assim, que você faz os devocionais, se você tem assim, tipo, todos os dias, das 6 da manhã até as 7, eu tenho meu momento, essas coisas assim. Meu momento é à tarde, quando eu chego do trabalho. O Marcelo funciona mais de manhã. Levanta, a primeira coisa que ele faz. E eu já funciono mais depois que eu chego do trabalho. E aí é o meu momento que eu entro no quarto, tranco a porta e faço o devocional. Esse momento. E é legal a gente fazer isso, vocês ainda não têm filhos, né? Mas para quem está assistindo e tem filhos, os nossos filhos, eles observam o que a gente está fazendo. E ontem a Liza com o quarto trancado, eu Marcelo, Liza, o que você está fazendo, Liza? Abre a porta aí, eu não gosto desse negócio de trancar quarto. E quando ele abriu, ela estava fazendo devocional. Porque ela vê a mãe fazer e estava fazendo. E eu fiquei assim, né, vibrando, mas toda disfarçada. Isso mesmo, filha, pode trancar, continua lá fazendo seu devocional, mas vibrando. Então, mães e pais, vivam isso, né? Vivam. Não apenas falem, mas vivam, porque os seus filhos estão te observando, seus amigos, seus vizinhos, os colegas de faculdade, os colegas de escola estão te observando. Então, isso é muito importante. Então, é esse horário que eu faço meu devocional, é de tarde. E sobre a preparação, só voltando rapidinho na pergunta do Jefferson lá, que antes de ministração, seja para uma oração das 6, seja na célula, o Marcelo, ele contou pra gente que quando você vai ministrar no culto à noite, ele quer fazer alguma coisa lá na casa de vocês, algum churrasco, você fala, não, qualquer coisa, não. É assim mesmo? A sua preparação é tão intensa assim? É assim mesmo, eu preciso de muito tempo. Eu falei pra vocês, né, sobre a leitura de 37 livros, aí vocês devem pensar assim, ela tem uma leitura dinâmica, ela lê rápido, eu não leio rápido, eu não sou rápida. Eu sou uma pessoa que viaja na maionese. Às vezes eu tô lendo 5 páginas, eu não li uma palavra, aí eu tenho que voltar e ler de novo. E eu gosto muito de ficar meditando também. Então, eu tenho que. O Marcelo ele é muito rápido para fazer tudo, para ler, para preparar, para fazer o slide. Eu sou mais demorada. E eu preciso de um tempo de meditar, um tempo de buscar o Senhor. E eu realmente tenho necessidade de estar segura daquilo que eu vou falar, de estudar mesmo. Tem o Espírito Santo que a gente busca, que nos orienta, mas você tem que saber o que você está falando, você tem que estudar, né? A Bíblia, o que você vai falar, o tema. E eu gosto de estar preparada. E fazer com paixão, a gente fica horas fazendo e não sente. E eu fico ali. Então, cada vez que eu vou ministrar no sábado, é assim mesmo. Mas ele também não é muito diferente, não. Ele faz 150 slides e repara sábado agora. Ele faz muitos slides, ele é perfeccionista e fica perfeito, fica lindo. Sim. E ele estuda, ele também se dedica igual. A última semana da vida dele, ele não faz mais nada também, só trabalha e se prepara para a ministração. Então a gente é assim, né? A gente gosta de fazer com excelência, porque tem que fazer igual para o mundo, para Deus. Tem que fazer com excelência. Então eu sou assim mesmo, confesso, e ele já sabe. Sobre o Marcelo ser assim, eu sou prova viva disso. É que eu tô esperando um churrasco dele, ele falou que essa semana não podia ser, porque ele ia estar preparando, entendeu? Então, assim, não tô cobrando, meu irmão, só lembrando, tá? Oh, meu Deus. Mas, Leia, é muito bacana, principalmente, essa sua dedicação. Fica a dica para todo mundo que tá ouvindo. Se dedique, não precisa ler 37, leia pelo menos 7, ou pelo menos 1, já tá bom. Mas eu também sou muito complicado para livros, eu não sou fã. Mas você que lê muito, você que estuda muito, quem são as pessoas que te inspiraram e que te inspiram até hoje? Nomes no nosso meio em geral, que te inspiram, líderes, pessoas que inspiram você a manter essa fé, esse seu jeito de ser.
Vou falar da nossa realidade, que a gente conhece a vida, e vou Sim. falar dos ministrantes que Isso. eu gosto de assistir. Fica à Eu vontade. gosto de assistir o Pode Crer Podcast, o Hub Podcast, assisto todos, Show. quase todos do Jesus Cop. Jesus As Cop. ministrações do Douglas Gonçalves são as que Incríveis. mais Top, me edificam. Top. Eu gosto demais da dedicação dele. Ele não é estrela. Tenho Não. dificuldade em seguir estrelas. Eu gosto porque ele faz para Cristo. Ele exalta Sim. o nome de Jesus. E eu amo as ministrações dele. Mas pessoas que me inspiram na vida na vida, são muitas. Os nossos líderes, de todos nós aqui, doutor Irani e a Lloyd, me inspiram. Os meus líderes, meu e do Marcelo, o Wagner e a Juliana, me inspiram muito. Os meus pais me inspiram. Meu pai é um evangelista nato, um cara assim, top demais, que fala muito de Jesus, que é muito engraçado, me inspira. Minha mãe, uma mulher de fé, de oração, me inspira muito. Sim. E tem muitas pessoas que me inspiram, assim, são muitas pessoas. Eu acho assim que nós temos que estar assim com uma anteninha ligada e buscando mentoria o tempo todo, porque todo mundo tem algo para oferecer. Vocês Sim. mesmos me inspiram muito. A galera do Detox me inspira demais. O que vocês estão fazendo é inspirador. Então vocês me inspiram. Então eu procuro observar todas as pessoas à minha volta e pegar algo de bom de cada pessoa. Com Porque certeza. cada uma pessoa tem algo de bom para oferecer, não é Sim. mesmo? Então é assim, essas pessoas que me inspiram e entre outras que talvez eu não esteja lembrando aqui agora, mas são muitas pessoas. Uau. Bacana. Uhum. Vai. Então, vamos lá. Como você já comentou do Wagner aí, né? Falou sobre ele. Vamos já, assim, a célula de vocês. Antes de começar a célula de vocês participaram da célula do Wagner, né? Do Como que Wagner. foi, assim, esse processo de conhecimento, de Ai, você conhecer o isso, Wagner? eu falei que eu ia dizer como eu conheci o Wagner e acabei que eu não falei. Eu estava no processo de tratamento, que eu voltei lá atrás para falar como eu conheci sobre a enfermidade. Eu estava no processo de tratamento ainda. Eu estava ainda usando peruquinha, estava trabalhando já, não aguentei ficar em casa muito tempo, ainda não estava assim totalmente recuperada, mas fui trabalhar daquela mesma forma, de uma peruquinha, parecia uma japonesa, era um chanelzinho pretinho assim, e branquinha, sem nenhum pelo, então estava parecendo uma japonesa. E fui trabalhar, normal. E eu ainda tomo um comprimidinho que eu vou ter que tomar durante 10 anos, todos os dias. A gente achava que era 5, agora descobrimos que são 10 anos. E eu tenho que. E essa medicação vem de Porto Velho. Eles não mandam assim várias, eles mandam só a do mês. Essa é a regra. Então, todo mês eu tinha que ir lá e buscar. E não é fácil todo mês você ir lá buscar. Hoje já tem uma forma a prefeitura mesmo traz, né? E eu recebo aqui. Mas não tinha. Então, eu precisava um determinado mês e eu precisava de alguém que fosse a Porto Velho. E a Aline, que trabalhava comigo na época, falou: o Wagner vai. Ela conhecia o Wagner e eu não conhecia. Posso pedir para ele? Eu falei: pode, pede, por favor. Então, o Wagner foi em Porto Velho, ele já ia, né? E ele pegou meu remédio. E ele veio lá na empresa para me entregar. E aí eu conheci o Wagner. E ele, gente boa, não sei o que, vim trazer o seu remédio. Daquele jeitinho dele. Mas eu vim trazer algo mais para você. Não só o seu remédio. Eu vim trazer um óleo para te ungir e orar por você. Ali ele me ganhou. Porque a gente, vocês não têm noção de que às vezes tudo que você precisa é de um abraço e uma oração. Mais nada. E eu precisava muito naquele dia de uma oração, porque eu ainda estava muito fragilizada. Eu estava ali tentando ser fortuna, trabalhando, mas eu estava muito fragilizada ainda. E quando ele falou assim, eu vim trazer o seu remédio, gente, eu combinei não chorar. E eu não sou chorona. Mas então, assim, ele falou assim: eu vim trazer o remédio, e eu vim orar por você e trazer um óleo, eu vou te ungir. E aquilo me trouxe um refrigério tão grande. E eu me apaixonei pelo Wagner. E aí comecei na célula dele, eu e o Marcelo. O Marcelo já estava convertido, mas achou alguém para caminhar junto, né? Nós encontramos alguém para caminhar junto. E lá na célula, dia após dia, um belo dia, eu estava na escola de inglês da minha filha, encontrei uma amiga de faculdade, lá de Rio Branco, a gente já fazia muitos anos que não se via, ela estava lá na escola de inglês, tinha ido para levar a filha dela também, e a gente começou a conversar, né, aquela alegria toda, depois de muito tempo, nos revermos, e ela de estar passando por um processo de depressão muito profundo, e a gente começou a conversar, eu convidei para a célula, ela aceitou, e ela e o esposo foram, e se converteram, o esposo se converteu, e dali surgiu a nova célula. Hoje, a nossa célula, que multiplicou a partir da célula do Wagner, é na casa dela.
Então, eles são os nossos anfitriões e eu e o Marcelo somos os líderes. E Sim. assim que surgiu a célula Atos 29, por que esse nome? Porque é a continuação de Atos, né? Atos só tem 28 capítulos. E nós Nossa, somos a continuação hoje, a Igreja Primitiva hoje. que nome E genial. esse é o nome da nossa célula, lá no bairro União 3, né? Estão todos convidados, todas as quintas-feiras, às 20 horas. E estamos lá já há uns 3 anos. Então foi assim que surgiu a célula. Uau, Foi assim. nossa, que Muito legal. bacana, muito bacana. Mais uma pergunta, Hélio? Manda aí. Pode mandar? Opa, com certeza. Beleza, então já que entramos no assunto célula, na sua experiência, assim, na caminhada como líder de célula, qual, assim, digamos que foi a sua maior experiência, maior provação na posição, assim, de líder de célula? Eu vou chamar assim de desafio, né? O Isso, maior desafio. desafio enquanto líder é manter a célula viva. Não só no sentido dela continuar existindo, mas ela cumprir o seu propósito, que é levar pessoas a conhecer Jesus. É você ter uma vida que inspira Jesus na vida das pessoas. Deus me deu uma frase nessas buscas que é assim: é inspirar, é ensinar sendo. Essa frase Deus me deu e eu carrego ela comigo. Então, como é que eu vou ensinar? Vou inspirar? Sendo. Como é que eu quero que as pessoas sejam, que elas sejam apaixonadas por Jesus, então eu tenho que ser apaixonada por Jesus. E é isso que eu tento mostrar, essa paixão por Jesus, que realmente é o que me move todos os dias, né? Eu tenho mais um testemunho para contar do que a enfermidade fez e quem me libertou foi Ele. Então hoje eu preciso estar muito grudada em Deus, porque depois da enfermidade eu tive síndrome do pânico. Por que eu tive síndrome do pânico? Logo em seguida do tratamento. Porque eu passei por algo muito... foi um trauma, um certo trauma no meu corpo, né, nas minhas emoções, e eu entendi o que é ter síndrome do pânico, é você sofrer como se você estivesse correndo um perigo, que seu corpo todo sente, é como se fosse assim, você está numa jaula com um leão muito feroz, e ele está te ameaçando o tempo todo, ele vai te pegar, mas ele não vai agora, ele está só te ameaçando, Sim. e rugindo, e fazendo barulho, e é assim que é a síndrome do pânico, você está ali esperando para ser atacada, e meu corpo sentia isso, eu não conseguia descansar, não conseguia dormir direito, eu não queria mais viver, porque quem quer viver sofrendo desse jeito? Então eu falei, Jesus, eu estava bem quando eu fiquei doente, eu estava te buscando tanto, eu estava com tanta sede, e por que isso agora? E aconteceu isso, e eu fiquei doente, mas e fui curada, mas agora eu vivo com esse fantasma, esse o meu emocional assim tão abalado, e eu não estou servindo para nada. Desse jeito eu não sirvo para nada, a não ser para dar trabalho para os outros, né, para sentirem pena de mim. Então me tira desse lugar. E eu descobri que para sair desse lugar é só estando junto com ele. Então, assim, Sim. meu lugar de intimidade com Deus é que me tira daquele lugar, da síndrome do pânico, da depressão, do medo. Eu vivia num lugar de medo, né? Eu experimentei esse lugar de medo. Quando alguém fala para mim hoje que tem síndrome do pânico, eu entendo o que essa pessoa está sentindo. A morte é lucro. Ela quer Sim. morrer porque é um sofrimento a vida. Então, o Senhor me tirou daquele lugar. E como que foi isso? Foi buscando Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha energia, sendo realmente apaixonada, Ele sendo o meu fôlego de vida. Me tirou daquele lugar e hoje eu consigo viver. E o que eu aprendi com tudo isso? Primeiro que eu não tenho controle de nada. Então, para que viver preocupada com a minha saúde? Eu era muito obcecada, sabe, por alimentação perfeita, tudo perfeito. E já não sou mais. Já vivo assim, cuido de mim, claro, mas no equilíbrio. Não tem mais aquela obsessão porque eu descobri que eu não tenho controle. Eu fiquei doente, né? Talvez até pelo excesso de preocupação em estar bem, fiquei mal. Então eu descobri que eu não tenho controle de nada. E eu descobri que eu posso não estar aqui amanhã. Então, por isso que essa paixão de fazer o melhor hoje, de usufruir o hoje, de me divertir aqui com vocês, ao invés de dizer não e ficar tímida lá no meu canto, falar eu vou e me divertir. E falar de Jesus, falar o que ele fez, falar o que ele ainda vai fazer pela fé. E é isso. Então, isso que me ajudou a sair daquele lugar de medo. E meu desafio na célula, meu desafio na vida é isso, é continuar inspirando Jesus na vida das pessoas. Esse é o meu desafio, para nunca esmorecer, nunca me tornar morna, nunca esquecer o porquê eu estou aqui hoje. Porque ele me deu mais tempo de vida. Ele me deixou mais junto com a minha filha era pequenininha. E quando eu estava doente, ainda não tinha feito nenhuma parte do tratamento, que o tratamento se resumiu em cirurgia, quimioterapia vermelha, depois quimioterapia branca, depois radioterapia. E cada uma delas foi feita em um hospital diferente, porque o Hospital do Amor ainda não estava totalmente preparado como é hoje. Então eu fui cuidada por 4 hospitais, né, em Porto Velho e em Cacoal.
E aquilo foi muito difícil, eu não sabia se eu ia sobreviver aquilo tudo. Muitas pessoas que eu conheci nessa trajetória morreram, não estão mais aqui. E eu olhava para minha filha pequenininha e pensava, será que eu vou criá-la? Será que vai ser outra pessoa? Né? Meu esposo vai ficar viúvo tão cedo e outra pessoa vai educar minha filha. Né? Mas Deus me deu esse privilégio de estar aqui até hoje, de ver minha filha crescer, de ver meu esposo crescer espiritualmente. Então isso é um presente maravilhoso. E meu coração, ele é pura gratidão. Então, tudo que eu faço é por essa gratidão de ter saído daquele lugar de medo, de estar viva, de estar saudável, de não estar sentindo nada, de deitar e dormir e acordar. Isso, só quem perde sabe o valor que tem. É só quem perde. A saúde, quem fica doente que sabe o valor de ter saúde. É Show isso. de bola. Nossa. Sem palavras, eu. Uau! Como Cara, diz a Lucy, só tem que fazer né? palmas pra Jesus aqui, porque... Exatamente. Palmas pra Uau, Jesus. que história inspiradora! Cara, Nossa, chega até arrepia aqui. Lindo, 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 lindo. Uau. E assim, eu recebi uma notícia aqui agora que me deixa assim triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque assim, a gente alcançou a nossa meta de tempo, que é a média que a gente sempre coloca. Já? E cara, pra mim passou 10 minutos. Nós já estamos há Nossa, ainda uma tinha mais hora coisa pra aqui, perguntar. cara, e tá maravilhoso. E assim, já vou deixar feito o convite para a segunda parte de Leia Botelho, porque vai ser maravilhoso. E assim, Leia, o que você hoje, 2022, falaria para Leia de 10 anos atrás? Ótima, ótima pergunta, porque eu vou estar falando para os jovens hoje, né? O que eles Isso. devem fazer? E eu poderia falar assim, coisas assim muito grandes, tipo, faça diferença nessa geração, viva seu propósito, cumpra o seu chamado, mas isso é muito abstrato. Então eu vou falar algo muito simples, concreto, palpável e poderoso para os jovens de hoje. Leiam a sua Bíblia todos os dias. Isso aqui é um tesouro que Deus nos deixou, de valor inestimável. É um tesouro, mas poucos reconhecem o valor da Sim. Bíblia. E o que é assim ser apaixonado pela Bíblia? Ficar agarrado nela, pôr na bolsa e levar para todos os lugares, ou deixar num lugar bem bonitinho lá na sua casa, enfeitadinho, assim, com flores em volta? Não é isso. A Bíblia, ela foi feita para ler. É um livro, inclusive, de releitura. É ler a sua vida inteira. Então, jovens, o que eu falaria? Leiam a sua Bíblia todos os dias. É uma rotina de vida. Tem que ser um estilo de vida. Você não acorda, não toma banho, toma café, escova os dentes, vai trabalhar ou vai estudar. Então, insere a leitura na sua vida. Seja um estilo de vida ler a Bíblia. Por quê? Porque isso vai abrir seus olhos,